Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, o nosso lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Hoje continuamos com a companhia do pastor Paulo Neves. Pastor Paulo Neves, obrigada por estar aqui. Olá, Rita, é um prazer voltar a estar aqui contigo e com todos. E contamos com ele porque continuamos a estudar este tema maravilhoso que nos últimos tempos temos estado a estudar, isto da unidade daqueles que acreditam que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não vamos demorar mais tempo, vou já pedir-lhe, porque o tempo urge, qual é o sumário de hoje? O sumário é que um dos grandes desafios que a Igreja tem enfrentado ao longo dos séculos é o de conseguir construir e preservar a identidade doutrinária no meio de uma sociedade multifacetada. E nós vamos ver como um corpo de doutrinas forte e coeso pode contribuir para a unidade da fé da Igreja. E como sempre abrimos as nossas Bíblias, porque através dos versículos bíblicos encontramos as respostas, encontramos as introduções para aquilo que vamos explicar e vamos aprofundar ao longo do nosso estudo. Hoje vamos abrir a Bíblia em João, vamos fazê-lo no capítulo 17, do versículo 22 e 23. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus, neste texto, mostra-nos que existe uma unidade, não é? Que o objetivo de Deus é uma unidade. Jesus orou por esta unidade. Mas esta unidade é uma unidade que não é só em amor. Ela é desenvolvida também numa unidade de pensamento, uma unidade de forma de se relacionar. Ou seja, baseada na unidade em Jesus. É isso, não é? Exatamente. É importante também, talvez, frisar no início que entre os seres humanos há diversidade. Ou seja, nós não somos todos iguais. No entanto, a unidade que deve existir entre os crentes não destrói a personalidade do outro. Pelo contrário, Exato. Serve de alavanca para o crescimento do outro. E quando Jesus orou por esta unidade, como ele diz aqui, perfeitos em unidade, não era só uma unidade de relacionamento, em amor, mas também uma unidade de pensamento, ou seja, todos eles com uma mesma visão, com uma mesma perspectiva, neste caso com um corpo de doutrinas semelhante ou igual uns aos outros. Exatamente, é este pensamento que nós devemos ter unido, chamamos-lhe doutrina, não é? Sim. Que é o quê? É aquilo que Deus nos ensina, naquilo que nós devemos todos ser iguais. Que doutrinas é que nós podemos agarrar e dizer que elas são importantes para nos ajudar a compreender e moldar nesta unidade? Sim, existe um conjunto de doutrinas bases, basilares da Palavra de Deus. Nós vamos ver algumas hoje, não temos tempo de ler todas, mas Exato. Certamente ficará para outros programas. Hoje nós vamos falar sobre a unidade da compreensão quando se trata de crenças essenciais, de bênçãos especiais da unidade doutrinária. E eu penso que uma das grandes doutrinas bíblicas que constitui a base do cristianismo, Ok. eu penso que é transversal a todos os pensamentos doutrinários, é a salvação em Cristo. Ou seja, nós somos salvos por Jesus. Existem vários textos que nós podíamos usar. Eu vou usar 2 ou 3. Um deles encontra-se em Atos 4:12, que diz: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos." No fundo, Jesus é o único que salva. Não podemos colocar essa prerrogativa em mais ninguém, em nenhum homem. É Jesus. Jesus é o único mediador, Jesus é o único salvador, é o único em que há salvação. Portanto, a salvação vem a partir de Jesus Cristo. E porquê? Porque um aspecto essencial desta doutrina da salvação em Cristo é que Deus amou o mundo de tal maneira, Exatamente. como diz em João 3,16, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus amou-nos e ama-nos, e quando Deus diz amou o mundo, amou as pessoas, não é? Ama-nos a nós, àqueles que ainda não conhecemos a palavra, mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos dá a salvação, e enviou o seu Filho, ou seja, deu-nos gratuitamente o seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. E isto é uma bênção. Porquê? Porque nós sabemos que o pecado trouxe toda a espécie de males que proliferam neste mundo, não é? Acima de tudo da morte, não é? O maior deles todos. Exatamente. A morte é no fundo, a suma, o mais visível, não é? Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou o homem e a mulher para morrerem. Exato. No entanto, sabemos que o pecado se tornou como que um vírus que afetou todos nós. Porque em São João 8,32 diz que quem peca torna-se escravo do pecado. Não é? Porquê? Porque torna-se escravo daquilo que faz. Então pecou, torna-se escravo do pecado. E Paulo, em Romanos 6,23, diz que a consequência do pecado é a morte. Não é? O salário do pecado é a morte, como nós podemos ler. Mas, há aqui um mas, que é um mas positivo, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus proveu uma forma de nós nos libertarmos dessa morte. Porque Deus ama-nos, Deus não quer que nós morramos.
e então Ele deu o seu Filho para que, ao morrer por nós, nós pudéssemos receber a vida que Ele tem direito. Não é? Aqui é uma troca. Jesus ofereceu-se por nós para que nós, que não queremos morrer, e Deus não quer que nós morramos eternamente, possamos ser salvos para a vida eterna. E isso através de Cristo só. E aqui vamos já pegar no como é que isto é, não é? Porque vamos encontrar outra doutrina, outra que é, Deus não só nos diz que vai dar a vida eterna, porque Deus diz que nos dá a vida eterna, mas que ela nos vai ser trazida exatamente pela mão de Jesus, que é a crença da segunda vinda de Cristo. Exatamente. Portanto, a morte de Cristo, se a morte de Cristo é a reconciliação com Deus, porque Deus procura atrair através de Cristo todos a si, aliás, Ele diz que quando eu for levantado na terra, todos atraírem a mim, o que é certo é que quando Jesus veio a primeira vez, Ele veio como um servo sofredor, para nos dar a salvação. Mas numa segunda vez ele não veio dessa forma. Exato. Ele veio como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Portanto, ele vem não para salvar os seus queridos, mas para buscar os que estão salvos. Portanto, a nossa preparação é hoje. E por isso, tanto nos apóstolos, nos cristãos do primeiro século, como nós, a segunda vinda de Jesus é, no fundo, a bem-aventurada esperança do cristão. É uma das pedras basilares das doutrinas bíblicas que todos nós devíamos aprender. E esta doutrina tinha vários textos que nós podíamos dizer, não temos tempo para isso, mas, por exemplo, podemos dizer que era uma vida literal, porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, quando os apóstolos estavam a olhar para o céu, vendo Jesus subir, os anjos disseram, da mesma forma que ele subiu, ele descerá. Será claro que, ao descer, ele não virá como foi para cima, porque ele virá com esplendor, ele virá com os anjos, ele virá como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá com os anjos trocando as trombetas, e Jesus vem... Toda a gente vai ver ao mesmo tempo, Exatamente, não é? É visível. É visível. E essa forma, e nós temos textos que nos mostram que será visível. Por exemplo, em Apocalipse 1:7, diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Portanto, não é uma vinda secreta, não é uma vinda invisível, mas será uma vinda visível, uma vinda que todos nós podemos ver. E vai ser grandiosa, gloriosa. Toda a gente vai ter a oportunidade de ver Jesus vir e estar... Todos vão ver, e aqueles que nós queremos fazer parte daqueles que vão estar com Ele no céu, vai ser um momento maravilhoso. Exatamente. Mas este plano de Deus é um plano que Deus não se lembrou de nos dar só quando Jesus veio. Ele já nos deu desde o princípio. Ele quis que este plano fosse conhecido desde o princípio. Certo. E por isso fez aqui uma maquete. E este é outro dos grandes importantes pontos basilares da nossa crença em Cristo, é que temos um lugar especial, um santuário no céu, mas que esse santuário foi aqui representado para que nós compreendêssemos todo o plano da salvação. Sim. Em São João 14, 1-3, o próprio Jesus, é o testemunho de Jesus, ele diz, eu vou preparar-vos o lugar e virei outra vez para que onde eu estiver estejais vós também. Sempre foi o plano de Deus estar no meio do seu povo. Mesmo quando ele fez o santuário, em Êxodo, e nós sabemos isso em Êxodo 25, ele diz, construireis um santuário para que eu habite no meio do povo. Quando em São João capítulo 1 diz que Jesus veio habitar entre nós, no fundo a palavra que lá está é tabernacular, Jesus veio tabernacular no nosso meio, entre nós, ou seja, Jesus fez o tabernáculo connosco. E por isso, a volta de Jesus e esta questão do ministério de Jesus no santuário está relacionado. Porquê? É verdade que Jesus foi preparar-nos lugar, virá outra vez, e aquilo que nós vemos, por exemplo, do ministério que Jesus está a fazer hoje no santuário celestial é algo extraordinário. Exato. Então, no Antigo Testamento, e vamos tentar resumir de uma forma sucinta esta parte, porque é grande. No Antigo Testamento, Deus pediu a Moisés para construir um tabernáculo, em Êxodo 25:8. Mas era uma cópia do verdadeiro tabernáculo que está no céu, que Deus lhe deu mostrou em visão essa cópia. Aliás, em Hebreus 8, 1-2, diz que Jesus é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Portanto, não foi o homem que construiu esse tabernáculo que está no céu, foi o próprio Deus. E o cerimonial que se fazia no santuário no deserto tipificava, no fundo, o plano da salvação, não é? Com a morte dos animais e por aí fora. Portanto, nós sabemos aqui que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus também é o cordeiro, porque se entregou a si mesmo, não é? A Bíblia diz em Hebreus 9 que não foi pelo sangue dos bodes e dos cordeiros e dos bezerros que nós temos acesso ao Pai, mas pelo seu próprio sangue entrou no santuário. Exatamente. Portanto, o sangue de Jesus e não dos animais é que media esta nova aliança. E neste contexto, Jesus torna-se o nosso intercessor, o nosso advogado, e como diz Paulo em 1 Timóteo 2,5, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Portanto, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É aquele que faz a mediação. Logo, ele é o sumo sacerdote do santuário. Então, podemos sumarizar isto dizendo que o santuário celestial é o lugar onde hoje Jesus realiza o seu ministério sacerdotal para a nossa salvação e aponta para a reconciliação total do universo, aquela reconciliação final. E por isso é uma doutrina muito importante no sentido em que não só Jesus, quando ele
morreu e ascendeu aos céus, entrou no lugar santo para a intercessão, mas depois ele entrou no lugar santíssimo, e este é um texto muito interessante, se queremos aqui o dia todo a falar sobre isso, para não só fazer intercessão, mas sobretudo o juízo. E isso é que é importante para nós. Portanto, hoje Jesus está a ministrar por nós no santuário celestial. Por isso o santuário é tão importante, porque aquilo que nós conhecemos na Bíblia, e se nós olharmos com olhos de ver aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, só nos está a mostrar aquilo que realmente agora está a acontecer no céu e aquilo que vai acontecer até que Jesus volte, e nós vamos ter essa oportunidade. Mas Deus quer que nós nos lembremos destas coisas, porque agora nós estamos aqui os dois a falar e estamos a relembrar coisas que nós já conhecemos, não é? É verdade. Mas Deus quer que nós nos relembremos com mais brevidade, mais vezes, não é? E por isso Ele criou um memorial. Um memorial de que Ele é o nosso Deus, que nós somos aqueles que vivemos porque Ele nos criou e que Ele não nos abandonou, que nos ama, criou por amor e que quer estar connosco. E Ele criou um dia que é para nós nos lembrarmos disto constantemente, para nos ajudar a fazer esta refresco de memória todos os dias. É verdade. Que é o sábado, não é? É o sábado. Eu digo que é o mandamento esquecido. E porquê que é o mandamento esquecido? Porque a maior parte da cristandade hoje não reconhece este mandamento. Exatamente. Deus diz lembra-te e nós esquecemos. E nós esquecemos. Deus diz lembra-te do dia de sábado para santificares. E nós esquecemos. Nós temos essa tendência como seres humanos, não é? Somos lentos nessa questão. Então, Deus quer reconhecer o sábado como importante, tão importante como todos os mandamentos. Aliás, estão todos no mesmo nível. Isto Exatamente. É importante se diga. Então, o sábado, o dia sagrado, começou na criação deste mundo. Para nós, começou na criação deste mundo, quando Deus, ao criar Adão e Eva, e aliás tudo o que existe no mundo, em 6 dias, no 7º descansou, diz em Gênesis 2:2, e havendo Deus acabado o dia 7º da obra que fizera, descansou no 7º dia da obra que tinha feito. Então, mas como é que nós podemos saber que este dia 7º que aqui está é o sábado? Exatamente. Porque nós dizemos aqui, Deus descansou no dia 7º, e é verdade, mas como é que nós sabemos que este é o sábado? Porque na lei de Deus, que foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, escrita pelo dedo de Deus, é importante frisar isto, foi Deus que escreveu esta lei, não foi o homem, diz no Êxodo 20, dos 10 mandamentos, versículo 8 a 11, o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificares. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, não só ele reconhece que o sábado é o 7º dia, mas reconhece este sábado como sendo de Deus. Ora, se o sábado é de Deus, ele deve ser cumprido como sendo o sábado de Deus. E depois diz, portanto, Deus descansou, abençoou e santificou este dia. Descansou não porque tivesse necessidade de descanso, porque Deus não se fatiga, mas para nos dar o exemplo. Abençoou, ou seja, tornou uma bênção este dia, e todos aqueles que o guardam, este dia sagrado, são abençoados também. E santificou, ou seja, separou, tornou-o especial, diferente, para um uso diferente, que é o uso de uma consagração ainda mais completa ao Senhor. E por isso, quando Deus criou Adão e Eva, só existiam Adão e Eva, Deus criou o sábado para Adão e Eva, porque há muita gente que argumenta que seria dado aos judeus o sábado. Não. Mas Adão e Eva não eram judeus, não é? Exatamente. Os judeus só aparecem muito tempo depois, com Abraão e depois com Jacó. Exatamente. Portanto, no fundo, é para toda a humanidade. E nós hoje, que fazemos parte dessa humanidade, também devemos receber esta mensagem do sábado. Aliás, o próprio Jesus, não é? Embora o sábado é um sinal entre Deus e o homem, diz em Ezequiel, mas o próprio Cristo, ele frisou verdadeiramente isto, dizendo: não vim abolir a lei, vim cumprir. Está, por exemplo, em Mateus 5. Exatamente. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um til passará da lei sem que tudo se cumpra. Exatamente. E nós não podemos confundir, eu já ouvi confundir isto com a lei cerimonial, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque nós vimos, e se tivesse, e nós já, por acaso nós falámos disto já noutra lição, em que vemos que aquilo que era para ser retirado, Deus mostrou aos discípulos para retirar. Exatamente. E vemos que estamos a falar de Adão e Eva, mas estamos a ver que a igreja primitiva guardava o sábado e juntava-se e reunia-se ao sábado. Sim. Ou seja, há 5.000 anos era, mas há 2.000, a última vez, também continuava a ser. E é muito importante, porque esta é uma das bases da aliança de Deus, não é? Exatamente. O sábado é a base da aliança de Deus. É um sinal entre Deus e o homem. Exatamente. Aliás, diz aqui até que o exemplo de Jesus é que ele ia à sinagoga, conforme o seu costume, no dia de sábado, para a adoração. Portanto, há aqui uma necessidade grande de nós realmente guardarmos este dia, e temos este dia como dia sagrado. Tanto mais que Tiago diz: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos, logo estão todos ao mesmo nível. É importante também esta questão. Sem dúvida nenhuma. E, acima de tudo, porque é um dia que nos ajuda a unir-nos ao nosso Deus. E temos vindo a falar da importância da união que nós precisamos ter com Deus. Porque é necessária esta união com Deus, porque é o Deus que nos nutre e nos dá a vida, não é? Certo. O afastamento de Deus leva-nos à morte. E a morte é uma coisa que aparentemente é assumida pelas pessoas à nossa volta, que é final, mas Deus diz-nos que a morte tem uma solução e que a ressurreição de Jesus e a ressurreição de alguns que já
já como Elias e como outros, dá-nos a entender, Elias não, mas outros que morreram, que Moisés, por exemplo. Moisés, ele agora Elias não passou pela morte, mas a ressurreição é uma coisa que vai acontecer, aconteceu e vai acontecer em grande escala. Sim, esta é uma das doutrinas maravilhosas da Palavra de Deus, sobretudo para as pessoas que já perderam algum ente querido. Porque, no fundo, aqueles que perderam entes queridos poderão retornar a vê-los e poder-se juntar a eles para uma festa especial. A imortalidade que foi prometida ao homem sob a condição da obediência, ou seja, de não tomar do fruto ou não comer do fruto, foi perdida quando eles transgrediram esta imortalidade. Deus não podia transmitir à sua posteridade aquilo que ele próprio não possuía. Exato. Logo, a sua humanidade, a sua posteridade, no fundo, recebeu uma herança que é a herança da morte. Todos morrem, não é? A Bíblia diz: morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Não é? Quem peca é a morte. Nós já vimos isso numa lição anterior. Mas quando Deus criou Adão e Eva, isto não era assim. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu-lhes a vida. E era isso que Deus queria dar, era a vida, não a morte. Por isso é que a morte é tão estranha para nós e nos magoa tanto, porque ela não faz parte da nossa natureza. Não faz parte. Deus não nos criou para morrermos. Deus criou para nós vivermos e vivermos eternamente, se nós verdadeiramente vivêssemos com Deus. E aqui diz, na criação Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, criou como se fosse um boneco, não é? Como se fosse algo... Aqueles que já foram, por exemplo, à Jerez, não, à Serra da Estrela, sabem que quando fazem um boneco de neve ele parece muito bonito, a nós até é perfeito, mas ele não tem vida. Então Exatamente. Deus criou esse boneco, Adão, mas depois soprou nas suas narinas a vida, ou o fôlego de vida, para o homem tornar uma alma vivente, ou, como dizem algumas traduções, e muito bem, um ser vivo. E por isso o homem não tem uma alma, o homem é a alma. É, na vida, o corpo, que é o pó da terra, mais o fogo da vida, que nós muitas vezes chamamos de espírito, é que faz uma alma. E a morte é o contrário. Em Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra, como era, e a vida volta a Deus, que o deu. Portanto, aqui há um inverso. Por isso a morte é contrária àquilo que nós acreditamos que é que Deus nos deu a vida. E nos deu a vida para nós sermos felizes. Mas Deus deu-nos a vida e dá-nos a oportunidade da ressurreição. E esse é o ponto principal, não é? É o mais importante. O mais importante. Em Eclesiastes 9, nós vemos que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Portanto, o seu amor, o seu ódio, a sua inveja pereceram. Quer dizer que não há... Eles estão a dormir. Aliás, Jesus diz em João 11 que a morte é um sono. Mas... O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4 que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos nessa altura serão arrebatados com ele nas nuvens para encontrar o Senhor. Ou seja, quando Cristo vier, e eu fico empolgado com isto, porque isto mexe comigo, quando Cristo vier na última trombeta, Jesus dirá aos seus discípulos para saírem ilesos e transformados das suas sepulturas. Pais e filhos que se tinham separado pela morte vão se juntar, irmãos, família, os bebés vão ser dados às suas próprias mães, aos seus próprios pais, e Deus aí considerará a imortalidade, não no momento da morte, mas no momento da ressurreição, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, quando Ele tocar aquela trombeta e haver aquela reunião especial no fim dos tempos. E aí finalmente vamos ser como Deus nos criou, vamos finalmente ser plenos, como era o plano original. Exatamente. E nós demos aquela volta à volta, mas agora Deus leva-nos até lá. Exatamente. Obrigada por nos ajudar, muito rapidamente passarmos por esta explicação. Okay. Agora, no Aprendendo Fazendo como é que eu vou aplicar isto tudo? Aprendemos estas doutrinas, tivemos a oportunidade de as ver, mas agora que as vimos, como é que nós vamos poder aplicar? O que é que eu posso fazer diferente? É assim, Rita, uma coisa muito importante é que, como vemos, estas doutrinas nos ajudam a termos um compêndio, um forte, coeso corpo doutrinário de fé. Claro que não tivemos tempo de explanar tudo, depois deixarei isso para as pessoas aprofundarem nas suas próprias casas ou então falarem convosco. Mas uma coisa que eu gostaria que nós pudéssemos ler no final é que a causa da divisão e da discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Eu penso que isto é muito importante e sintomático para nós. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Embora isto seja importante, mas não é Exatamente. Isso o centro. Mas sim a união com Cristo. E o pensamento da escritora Ellen White, ela diz assim: figurai um grande círculo, de cuja periferia saiam muitas linhas que se dirigem todas para o centro. Quanto mais próximas do centro, mais próximas estão elas umas das outras. E assim é na vida cristã. Quanto mais perto nos achegarmos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. É uma imagem que eu gostaria de deixar para todos nós, de que esta imagem é importante. Reparem, nós somos como aquela roda, não é? Ou pelo menos estamos naqueles pontos mais afastados. Mas quanto mais nos aproximarmos no centro, que é onde Cristo está, mais estaremos perto uns dos outros. E é assim que Cristo nos quer fazer. Cristo nos quer levar a esta unidade de fé, esta união pela qual Ele orou, não só em relacionamento, não só em amor, mas também num corpo doutrinário coeso.
Por isso, quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais nos aproximamos uns dos outros. E o desafio que eu lanço é que aproximemos-nos de Cristo para que nos possamos estar próximos uns dos outros. Obrigada. Obrigado, Bel. Agradeço muito a participação. Acredito que você também vai desfrutar e está desfrutando desta mensagem, desta forma de explicar e de aprender sobre Jesus. Queremos continuar a fazê-lo, queremos continuar juntos a desfrutar da Palavra de Deus. Agradeço ao Pastor Paulo por estar connosco. Foi um prazer, foi um prazer. E vamos já encontrar-nos na nossa próxima Escola Bíblica. Até lá.